Vamos estudar fração, né? O que é uma fração? Uma fração é uma divisão em partes iguais. Novamente, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão em partes iguais. Você divide em partes iguais. Fração é divisão em partes iguais. Ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos, então. Esse exemplo aqui é um exemplo de um triângulo em que eu dividi em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Ok? Então, eu vou retirar essa parte daqui. Vou pintar ela. Ok? E eu vou retirar essa parte que eu dividi. Né? Vamos supor que eu tenha recortado esse triângulo e dividi e recortei em 4 partes. Então, essa parte aqui eu retirei do triângulo. Então, como você representa uma fração nesse triângulo aqui, nessas partes que eu dividi? Né? Então, como é que eu represento? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, a divisão. O número de baixo são as partes que eu dividi, certo? São partes iguais. Então, quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4. Então, está dividido em 4 partes iguais. E quantas partes eu tirei aqui? Eu utilizei, eu retirei, no caso, né? Eu utilizei aqui quantas partes? Uma só. Aqui está aqui pintada de verde. Então, eu retirei desse triângulo, que eu dividi em 4 partes iguais, uma parte só. Então, aqui está a representação da fração nessa figura aqui, ok? Nesse triângulo. Tá? Então, essa fração a gente lê 1/4. A gente não lê 1/4, não. É 1/4. Ok? Então, vamos a mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que aqui seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate está dividida em 13 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu dividi em 13 partes iguais, ó. 13 partes iguais. Ok? E desse chocolate, dessa barra de chocolate, eu comi 4 partes. Ok? Ó, eu comi 4 partes. O que eu estou aqui pintando são as partes que eu comi do chocolate. Então, comi 4 partes, ó. Não tá muito pintado, mas assim, só para vocês terem uma ideia do como é que a gente representa uma fração numa figura que a gente divida em partes iguais, ok? Essa figura aqui a gente está supondo que seja uma barra de chocolate que eu dividi em 13 partes iguais e comi 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui em cima, no número de cima, a gente coloca 4, ok? Lembrando que o número de cima a gente chama de, vou falar aqui, tá? De numerador. O que é numerador? É a parte de cima. Começa com N, a gente diz que esse número está nas nuvens, está em cima. E aqui a parte de baixo da fração, a gente chama de denominador, ok? Então, a parte de baixo da fração a gente chama de denominador de debaixo. Debaixo de denominador.
Nuvem, numerador, está em cima, está na nuvem em cima. Para a gente decorar o que é numerador e o que é denominador, ok? Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, vamos supor que seja aqui uma pizza, que nessa pizza eu dividi em 8 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi essa pizza em 8 partes, 8 fatias, ó. 8 fatias. E comi quantas? Vamos supor que eu tenha comido 3 fatias, que eu só aguento dessa pizza todinha comer 4 fatias. Tá? Eu sozinha aqui, ó, comi 3 fatias, que diga, tá? Só vou comer 3 fatias, tá? Ó, essa pizza aqui eu comi 3 fatias, ó, tá vendo? Que eu pintei aqui de vermelho. Então, eu comi 3 fatias. Então, se eu comi 3 fatias, então eu coloco as fatias que eu comi aqui, ó, 3. As fatias que eu utilizei, as fatias que eu retirei dessa pizza, né? Então, eu sempre coloco aqui em cima. E a quantidade de fatias, de partes, eu coloco embaixo da fração. Ok? Essa fração, a gente não lê 3 sobre 8, não. A gente lê 3 oitavos. 3, aqui a gente diz oitavos. Ok? Vamos lá. Vocês vão dar esse apropriado mais à frente um pouquinho, né, na aula de como se lê fração, tá? Então, não vou demorar muito aqui nessa aula de como se lê fração, tá? É só para vocês já ficarem sabendo que a gente não lê 3 sobre 8, tá? A fração não lê assim. É 3 oitavos. Aqui mais um exemplo de uma pizza que eu dividi também em 8 partes iguais, ó. Ok? Mas só que dessa vez eu chamei amigos para a gente comer uma pizza. E dentre esses amigos, comigo, eram 8. E essas 8 pessoas, comigo 8 pessoas, cada um comeu uma fatia de pizza, certo? Então, as 8 pessoas que estavam lá na pizzaria comeram cada um uma fatia de pizza. Então, as fatias que a gente que foi comido, né, que comeram, as fatias que comeram foram essas que eu estou pintando aqui de azul. Então, ou seja, comemos, né? Porque eu também estava presente, a pizza toda. Eu e meus amigos fomos à pizzaria e comemos a pizza toda. Foi dividida em 8 partes, tá? Ó. E comemos, deixa eu botar aqui. E comemos a pizza toda aqui. Ok? Então, esse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês é um exemplo que vocês têm que entender, né? Saber que eu dividi essa pizza em 8 partes e fui na pizzaria com os amigos e tinham 8 pessoas comigo na mesa. E cada um dos meus amigos, inclusive eu, comemos uma fatia de pizza. Eram 8 fatias. Então, nós comemos os 8 pedaços. Ok? Então, 8 fatias, comemos as 8 fatias, a pizza inteira. Nós comemos a pizza inteira. Então, ou seja, nós comemos uma pizza, um inteiro. Esse um inteiro está representado aqui por essa fração. Os números são iguais, então vai dar um inteiro. 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, comemos uma fatia inteira. Desculpa, comemos uma pizza inteira. Então, um inteiro também posso representar através dessa fração
o número de cima igual ao número de baixo. Poderia ser aqui 5 fatias, 5 pessoas comeram, então 5 sobre 5, 1. Então, comemos uma pizza inteira. E toda vez que tiver o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, que representa um inteiro. Ok? Espero que tenham entendido, pessoal.